Olá, moto youtuber espectadores! Para quem não me conhece, eu sou Luiz Correia e para quem me conhece, eu também sou Luiz Correia. E aí chegou a hora de viajar de moto. Eu devo viajar em grupo ou é melhor viajar sozinho? Seja qual for sua escolha, tem vantagens e desvantagens de viajar em grupo. E aqui vão algumas dicas para quem decidiu viajar em grupo. O primeiro passo é conhecer os participantes. Saber qual que é a experiência que a pessoa tem, se já fez viagens longas. Por que disso? Porque normalmente quem faz as primeiras viagens vão muito tenso e costumam cansar muito. Vai com a musculatura tensa e tal. Então não consegue rodar o tanto, ou às vezes até no segundo dia já dá uma pifada se não tiver um preparo físico legal. Não que a falta de experiência seja um empecilho para a viagem, mas é interessante que você saiba quem são os seus coleguinhas de viagem. E outro passo também é saber que moto eles têm. Por que disso? Principalmente questão de autonomia. Será que a moto do seu coleguinha está com a manutenção em dia? Como será que é a autonomia da moto? Tem moto que com 100 km já está quase acabando a gasolina. Você vai ter... Você vai aceitar essa autonomia? Vai ter algum problema para você? Sim? Não? Alguns pilotos também não têm habilidade, então pega uma serra, às vezes com chuva e tal, a pessoa trava, vai a 40 por hora ou mesmo não consegue rodar. Em suma, conhecer quem vão ser seus coleguinhas de viagem. E agora o grande segredo de se viajar em grupo. A palavra mágica é combinar. Tudo combinado previamente. Tudo que é combinado antes vai evitar problemas, vai evitar dissabores, intriga, briga, enfim, sensação de pô, o cara me sacaneou, ele não me esperou, ele tá andando devagar, enfim, Então deixar combinado a questão da velocidade, velocidade média e limite de velocidade. Eu, por exemplo, eu tenho meu limite de velocidade estabelecido. Então todo mundo sabe, as pessoas que viajam comigo, e não adianta querer me cobrar, corre mais, tal. Eu não vou correr mais. Meu limite é aquele lá, pronto, acabou. Às vezes eu ultrapasso esse limite que eu estabeleço, mas eu aceito isso. Não está combinado. Deixar também qual vai ser a quilometragem máxima rodada no dia. E claro, também deixar o roteiro, a previsão do roteiro já pré-estabelecida. Com isso aí, o máximo rodado por dia já vai estar combinado. E aí uma ressalva. O porquê que eu disse também a questão da experiência do piloto. O piloto que já viajou anteriormente, ele sabe que ele consegue rodar 800 km, 600 km, 500 km sem problema nenhum. Tá? Ao passo que quem nunca viajou não sabe quanto que consegue rodar com segurança e sem se esfalfar. E aí a segunda ressalva normalmente quando viaja em grupo, você não consegue rodar o mesmo que você consegue rodar sozinho. Porque uma pessoa atrapalha a outra, não é maldade nem nada, mas, por exemplo, citando eu e meu parceiro Raul Roger, eu gosto de sair cedo, ele não, então eu abro mão. Então ele me atrasou. Ele gosta de correr mais, eu não, então eu atraso ele. Eu gosto de parar com mais frequências, ele não, então eu atraso ele. As minhas paradas eu gosto de fazer parada rápida, ele não, então ele me atrasa. Então, se perceberam, não é questão de maldade nem nada, mas um atrasa o outro. Então, quando eu rodo sozinho, faz muito tempo que eu não viajo sozinho, eu rodo 800 km, 850, 900 km, tranquilo. Já quando eu estou em grupo, é 600, 700 km. E quanto maior o grupo, mais um atrapalha o outro. Então, quanto maior o grupo, não adianta fazer um grupo de 8 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, querer rodar muito, que você não vai ser complicado. E rodar até se esfalfar é motivo para intriga, enfim, não vai ser prazeroso. Afinal, a gente está falando de coisa para se divertir. Outra combinação, vai ser permitido rodar à noite? Sim, não. Eu particularmente não gosto, meu parceiro Raul também não gosta, às vezes a gente já até abriu mão, mas o combinado é não rodar de noite. E aí não adianta, aconteceu algum imprevisto,
Não adianta reclamar. Se for combinado for não rodar de noite, para na próxima cidade. Mesma coisa com chuva, algumas pessoas não gostam de rodar com chuva, então deixar pré-combinado. Outra combinação, se o grupo vai rodar sempre junto, ou vai permitir formar ou subgrupos, ou uma pessoa dar estilingada. Tá? Não tem certo ou errado. E aí, se um grupo for grande, é interessante analisar a possibilidade de subdividir o grupo, porque isso aí agiliza a viagem. Os que gostam de sair mais cedo, saem mais cedo. Os que gostam de correr, pode sair um pouco mais tarde, correr um pouco mais, enfim. E é questão de combinar. E uma outra combinação que normalmente não é feita é com relação a se acontecer alguma incorrência, algum problema. E se a moto de alguém estragar, desde um defeitozinho leve ou um defeito mais pesado, como vai ser? Vai subdividir? Vai abandonar o colega? Abandonar, entre aspas, as pessoas vão seguir viagem, não vão? E aí pode ser malvadeza, mas é interessante refletir. Tem pessoas que demoram 3 anos planejando a viagem dos sonhos. E aí está num grupo de 5 pessoas. Imagina essa situação. Aí a moto de um quebra. Poxa, o cara fez essa viagem, sabe-se lá quando que ele vai poder fazer de novo. Óbvio, você não vai largar o cara parado no meio do deserto, mas encaminhado a pessoa para uma oficina, com um hotel perto e tal. Não é certo ou errado, mas é questão de combinar. E essa mesma observação vale também para se alguém tiver algum problema de saúde. Um desarranjo, ou pegou uma dengue, ou uma gripe, e aí? Vai seguir viagem, vai subdividir o grupo, mas é legal que tenha isso pré-combinado, tá? Porque é triste a pessoa ficar com o sentimento de que ficou para trás, como também é triste da pessoa que fez aquele planejamento de longa data, a viagem dos sonhos e tal, deixar de fazer. Óbvio, você não vai expor ninguém a abandonar o colega, mas é combinar. Então, com todos esses itens já combinados, agora vamos partir para as dicas. E a primeira dica milagrosa é seguir o que foi combinado. Essa foi fácil. Tá? Uma outra dica é analisar a questão da moto com menor autonomia. Quem estiver pilotando a moto com menor autonomia, óbvio, é interessante que todos saibam mais ou menos a autonomia da moto, e cada um é responsável pelo próprio combustível da moto. Então, não adianta querer culpar, por exemplo, minha moto é de menor autonomia, mas vocês não pararam no posto. Não adianta eu culpar, eu que tenho que parar no posto. Tá? O transtorno de eu parar no posto é muito pior do que eu ter uma pane seca. Eu falo isso porque eu já tive uma pane seca. E falando ainda em combustível, se um parou para abastecer, cara, todo mundo deve abastecer também, porque senão fica aquele negócio, daqui a 50 km o outro que não parou, a moto dele já está chegando na reserva, ele para, mas o outro ainda não, daqui a mais 50 km para abastecer. Cara, então, um parou, mesmo que a moto tiver muita autonomia, a não ser que a moto tenha o dobro da autonomia, aí beleza, a cada 2 paradas da moto de metade da autonomia, para, entenderam, né? E ainda falando em abastecimento, quando for parar para abastecer, se tiver um grupo grande, parar as motos do modo que não precise movimentar as motos para abastecer todas elas. Então, eu vou colocar um mapinha aí, ou nem coloco também, porque às vezes eu abasteço, paro tampando, paro bem na frente da bomba, e aí depois eu saio para pagar, enfim, enquanto isso a outra moto não pode abastecer porque a mangueira não chega lá. Então vamos usar o tutano e vamos usar o planejamento. Então parar perpendicular às bombas que permita que o frentista abasteça todas as motos sem mexer em nada, sem mexer em nenhuma moto. Alguns grupos deixam pré-combinado quem vai na frente. Então o cara que vai na frente e tal, então fica combinado, isso aí fica bem fixo. Nas viagens que eu faço, não tem isso aí. Às vezes até combina e tal, mas quer passar, passa. Não tem essa regra. Não tem certo ou errado. Só que a pessoa que está na frente tem que conhecer o caminho.
certo? Ou ele tem que estar com um GPS plugado no ouvido e tal, então ele tem que conhecer. E aí uma subdica é o seguinte, todo trevo que é um pouco mais complicado, se não tiver placa, parar. Então, se tiver um grupo grande e estiver meio distanciado, a pessoa só fazer o contorno depois que enxergar o anterior. E aí o anterior também fazer a mesma coisa, só fazer o contorno depois que o anterior chegar. Enfim, para não ficar aquele negócio, um vai reto, o outro vira, o outro faz o contorno e retorna. Aquele é pampeiro que já aconteceu comigo. Então esses entroncamentos são uma ótima oportunidade para o reagrupamento dos motos viajantes, para os casos que foram combinados de, às vezes, poder dar uma distanciada. E para os casos que vai um no toco do outro, assim, aí 2 alertas. Um, manter a distância, certo? Distância segura. Até o Paulo de Brasília, ele falou que quando ele viaja de moto, ele combina que um não pode bater no outro. Pode parecer brincadeira, mas não é tão raro assim acidente entre colegas. Que o cara, às vezes, é colega meu, esquece de sinalizar, para de repente, ou não manter a distância adequada, então, sabe, e achar que o outro está lendo os pensamentos porque é amigo. Então, fica esse alerta. Sinaliza todas as ultrapassagens o colega seu, não é porque ele é seu colega, seguir as mesmas regras de trânsito, não ultrapassar tirando fina, achar que o outro sabe que você está atrás, enfim, porque isso é bom para dar merda. E aí, aproveitando, se tiver necessidade de fazer uma parada no meio da rodovia e tal, cara, sinaliza, mas sinaliza com ênfase, não dá só a seta. Dá a seta, balança a mão, espera que as pessoas te vejam, não para de repente, claro que desde que possível. Espera também para parar, não tiver um retão assim, limpo, com acostamento razoável, procura facilitar. E qualquer questão de segurança é primordial. E quando você está em grupo, uma outra dica é a questão do pedágio. Eleger uma pessoa para pagar o pedágio de todo mundo. E aí eu gravei um vídeo, vou colocar o link aqui ou no final, da questão de dicas de como passar no pedágio. Então isso aí agiliza muito se uma pessoa só pagar para todo mundo. Então essas são as dicas básicas para quem decide viajar em grupo. E aí quem faz esse tipo de viagem tem que estar ciente que a sua vontade nem sempre vai prevalecer. E quanto maior o grupo, mais ele demorado fica, mais atrasado, menos você consegue rodar e menos a sua vontade vai prevalecer. Tá? Então tem vantagens e desvantagens se rodar em grupo. Tem vantagens e desvantagens se rodar em grupo grande. Ok, galera? Qualquer dúvida ou se faltou alguma coisa, vamos acrescentar aí nos comentários. Grande abraço!